Olá, ouvintes! Eu me chamo Bruna e sou estudante de licenciatura em informática. E hoje, no programa Papo sobre Educação, teremos a participação de dois convidados, também estudantes de licenciatura em informática, Carlos e Fábio, para tratarmos de um assunto muito importante para a educação brasileira, que é o período republicano. Esse período marcado por grandes transformações em vários aspectos, sendo político, econômico, social, entre outros. Inicialmente, para falarmos desse assunto, devemos relembrar o que foi esse período na história brasileira. O período republicano no Brasil, ele se iniciou em 1889, com o declínio da monarquia e o começo da chamada República Velha. O marco inicial desse período foi a posse de Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente republicano da história do Brasil. O período foi marcado por crise econômica, pouca participação popular e insatisfação por parte da maioria dessa população, especialmente os mais pobres. E é claro que o maior apoio veio pela maioria que via no governo o meio de recuperar parte das perdas que tiveram com a abolição da escravidão. Com a proclamação da República, o Brasil adota o federalismo e o poder, e é dividido entre presidente e governos estaduais, que passam a ser responsáveis também pela educação daquele período. O desenvolvimento a imigração europeia e a urbanização marcam a Primeira República. No mundo, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa enchem as pessoas de ideias e reivindicações. Essas transformações tiveram ecos significativos na educação. E é nessa perspectiva que a proposta do ensino com direito público começa a ser desenhada. O período republicano ele foi dividido em Primeira e Segunda República. Essas importantes a serem destacadas para a história da educação. Nosso debate ele será realizado por meio de perguntas, as quais irão contornar o nosso assunto. Primeiro fazendo a pergunta ao Carlos, como era a educação no período republicano? Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Fábio. Bom, a Primeira República ela recebeu forte influência dos ideais liberais e positivistas. A Constituição de 1891 ela determinava que a responsabilidade pela educação ela ficava sobre o Estado, que deveria incentivar o ensino das ciências, artes e das técnicas de trabalho, desvinculado do caráter religioso, ou seja, não seria como uma escola não teria ensino religioso na escola, seria focado completamente no trabalho. Os anos de 1889 a 1930, eles são marcados pelas primeiras tentativas de se pensar em educação. Mas o ensino para além de ler e escrever é para poucos nessa época. As camadas populares recebem a instrução básica apenas para o trabalho braçal, nas fábricas e nos campos. O ensino nesse período ele assumiu uma dualidade. De um lado, ele ofereceu a oportunidade de formação prática para a população rural e menos favorecida, e por outro, ele reforçou a preocupação com a educação da classe dominante nas escolas técnicas e superiores. Queria também trazer uma contribuição para a tua fala, Carlos, que foi nesse período também que ocorreram as grandes reformas educacionais, que foram importantes para a construção da educação atual. Inicialmente, podemos destacar a forma de Benjamin Constant como um importante passo para a educação naquele período. A reforma educacional proposta por Benjamin, adepto das ideias positivistas, tinha como orientação a liberdade, a laicidade e a gratuidade do ensino da escola primária. Essa reforma foi criticada pois feria os princípios pedagógicos de Constant, pelo acréscimo de matérias científicas às tradicionais, tornando o ensino enciclopédico um sucesso, pois ela propunhava facultar a total liberdade e autonomia dos estabelecimentos na sua organização, suprindo o caráter oficial do ensino. Essa reforma foi o primeiro passo para que as outras reformas elas fossem criadas para a mudança do modelo educacional daquele período, como a reforma de Rivadavia Corrêa, em 1911, que tinha um caráter de resgatar as ideias do positivismo e liberalismo, e abolir o caráter oficial do ensino e restabelecer o propósito de formação científica do aluno secundarista e transferir o exame de madureza para o ensino superior.
nós também tivemos a reforma de Carlos Maximiliano, que instituiu a reoficialização do ensino, reformou o Colégio Dom Pedro II e regulamentou o ingresso nas escolas superiores. E, por fim, a reforma de Rocha Vaz, que representou a última tentativa do período no sentido de instituir normas regulamentares para o ensino, tendo o mérito de estabelecer pela primeira vez um acordo entre a União e os Estados, propondo a promoção da educação primária e eliminando os exames preparatórios para acesso à educação, que era um processo excludente, ou seja, só os mais favorecidos conseguiriam ter acesso à educação. Apesar das primeiras reformas republicanas e das iniciativas em prol do desenvolvimento do ensino público no país, a questão do analfabetismo ele continuou representando um sério problema a ser enfrentado nas décadas do século XX. Falando agora da segunda parte do período republicano, foi chamado de Segunda República, gostaria de fazer uma pergunta ao Fábio. Como se deu esse período da educação brasileira? O que você poderia nos dizer sobre o período? Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Carlos. A Segunda República ocorreu no período de 1930 a 1945. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde, que priorizou o surgimento da Universidade Brasileira, dessa forma unificando as faculdades isoladas. Um grupo de 26 educadores e intelectuais da época, participantes do movimento que resultou na posse de Getúlio Vargas, lançou em 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando de Azevedo, contendo ideias inovadoras para o ensino nacional, propondo uma escola obrigatória para todas e desprovida de direcionamento religioso. Contudo, não foi isso que se efetivou na prática. Nesse mesmo ano, foi aprovada a reforma Francisco Campos, que oficializava a dualidade do ensino secundário e profissionalizante para a classe dirigente e a proletária, respectivamente. A justificativa residia na necessidade de preparação de mão de obra qualificada para o trabalho nas indústrias. A Constituição de 1934 estabelecia a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário, o ensino religioso facultativo, as responsabilidades em nível federal, estadual e municipal sobre o financiamento da educação, a criação de um Plano Nacional de Educação que fiscalizasse todos os graus de ensino, a presença das disciplinas de educação moral e política nos currículos escolares. O que você poderia falar sobre a Constituição de 1937, que ela trouxe contribuição para a educação nesse período? Bom, a Constituição de 1937 defendia ideais fascistas e ditatoriais. Ela oficializou a dualidade do sistema escolar, oferecendo ensino secundário para os que pretendiam cursar o ensino superior e ensino profissionalizante para os que tinham necessidade imediata de ingressar no mercado de trabalho. Estabelecia a obrigatoriedade de se criarem escolas nas indústrias e sindicatos para os filhos dos operários. É importante citar que esta Constituição permaneceu defendendo a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário. Estabeleceu também a criação da União Nacional dos Estudantes, UNE, e o Instituto Nacional dos Estudos Pedagógicos, INEP. O modelo educacional proposto no governo de Getúlio Vargas tinha a pretensão de apaziguar a relação conflitante entre as classes empresarial e operária, através da oferta de dois tipos de ensino, um voltado para a formação de condutores do povo e o outro para transformar os trabalhadores em seres passivos. Então esse foi o assunto do nosso podcast de hoje, em que busca focar nos diversos acontecimentos daquele período em perspectiva de educação. Espero que tenha gostado. Até mais!